Meus amados irmãos, a esperança é uma necessidade do homem. A pessoa trabalha o mês todo esperando aquela recompensa que vem no início do mês seguinte. A idade moderna, há alguns séculos, arrancou das pessoas a esperança. Arrancou a esperança quando disseram para o ser humano, principalmente para o Ocidente, que nós não passamos de matéria, que tudo que nós somos são corpos que vivem e depois morrem e desaparecem. O modernismo, o racionalismo e especificamente o evolucionismo matou a esperança das pessoas. Até aquele momento as pessoas viviam na esperança de uma recompensa, a recompensa eterna. Elas então podiam se esforçar como um trabalhador que, se esforçando, tem a esperança de ganhar o seu devido salário. A esperança motiva as pessoas a viver. A esperança motiva as pessoas a se dedicarem um pouco mais. Um atleta corre na esperança de vencer. Ele luta, se esforça, vai contra a sua própria debilidade, porque ele tem uma esperança, e a esperança é que leva atletas para as Olimpíadas. Se não houvesse esperança alguma, eles não teriam nem porquê ir. A esperança motiva as pessoas a viver. Então, quando o homem disse que nós não passamos de corpos que vivem e morrem, que não há mais nada, tudo é apenas matéria, o racionalismo, ou como já disse, mais especificamente o evolucionismo, matou o ser humano. Foi dito que ali se deu a morte de Deus, mas o homem não percebeu que ali se deu a morte do homem na sociedade moderna. O homem morreu. O homem já não tinha mais razão e nem propósito para viver, já que a vida, conforme aqueles estudiosos da época, não passava de um período, de um momento, nada mais. E sem esperança as pessoas se tornaram como animais, vivendo para comer, dormir e ter algumas satisfações na vida. Sem esperança, a depressão tem crescido paulatinamente e se multiplicado, de forma que o nível é alarmante em nossos dias. Já alcança a criança, adolescente, jovem e adulto, porque as pessoas não têm nem razão nem propósito para viver. Elas não têm mais nada. Elas não sabem por que existem, nem para que elas existem. Não há esperança. A sociedade está morrendo, porque mataram a esperança do homem. O homem precisa de esperança. E nós desejamos entrar na sequência da exposição de Efésios, numa porção de texto em que, mesmo tratando da fé e do amor, o coração desse texto é a esperança. E esse texto se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo de 15 até 23. Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder,
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Deus amado, bendito seja o Senhor pela tua palavra, palavra que é poder do Senhor para a salvação. Pedimos que pelo Espírito tu operes, falando pela palavra ao coração de cada um, que com fidelidade e excelência ela seja exposta, para que o Senhor seja glorificado e vidas sejam impactadas, quebrantadas, para que sejam transformadas de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já dissemos que a carta aos Efésios fala da igreja, do amor de Deus pela igreja, da obra de Deus na igreja, de tudo que Ele tem feito por ela, nela, através dela. E nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 1 que o bendito Deus abençoou a igreja com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nessa expressão, nas regiões celestiais, já se encontra o início daquilo que nós vamos tratar nesse texto e que Paulo vai abordar tanto na carta aos Efésios como em Filipenses e Colossenses, que é a necessidade da igreja ter a esperança muito bem firme, clara, focados nela, a esperança que aponta para as regiões celestiais, para a glória. Todavia, Paulo não fala só da esperança. Ele começa dizendo, no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, a igreja de Efésios tinha fé. Ela cria no Senhor Jesus, fundamental para ser cristão. É impossível ser cristão sem crer no Senhor Jesus. É impossível ser cristão sem ter fé no Senhor Jesus. É impossível agradar a Deus. Diz Hebreus que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E um pouco mais adiante, ainda no capítulo 11, no versículo 6, diz o autor de Hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. A igreja cria no Senhor Jesus. Ela creu que Ele é o Senhor e Salvador, o Redentor, o Messias prometido, o esperado. Ela creu naquilo que fora pregado para ela, na palavra pregada pelo apóstolo Paulo, a palavra pregada pelo Epafrodito, que também estando entre eles havia anunciado. Ela creu na palavra. E Paulo ficou satisfeito com isso. Paulo estava feliz. Você crê no Senhor Jesus? Você crê no Senhor Jesus de fato? Você crê nele como o Cristo que redime o homem, como o Senhor de toda a glória, de toda a criação, como o pastor das ovelhas? Você crê no Senhor Jesus? Você crê mesmo? Então, se você crê no Senhor Jesus, deve lembrar o que disse Tiago em sua carta, ao se referir à fé.
Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? No capítulo 2, versículo 14 de Tiago, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Como é que uma pessoa diz que crê no Senhor Jesus, mas vive como se ele não existisse? A questão de Tiago é exatamente essa. A fé, ela se manifesta, como disse Paulo aos Tessalonicenses, se manifesta operosa. Você crê no Senhor Jesus? Você tem certeza disso? Digamos que alguém chegasse para você e dissesse que num certo recipiente havia veneno. Você não conhece, nunca observou, não preparou, não tem conhecimento algum. Todavia, alguém informou, não há rótulo, nada. Você precisará crer naquela pessoa. Talvez o aroma seja agradável, talvez a aparência seja interessante, e talvez até o frasco seja convidativo, mas você precisará acreditar nela. Enquanto você acreditar nela, você não tentará fazer uso daquele líquido, porque crer que de fato é veneno. Mas se por alguma razão começarem a colocar dúvida na sua cabeça, se por alguma razão começarem a questionar a pessoa que disse para você o conteúdo daquele frasco, se começarem a dizer que ele é atraente, como fez a serpente em relação a Eva, falando que o fruto que Deus havia proibido ser comido era agradável e daria a eles algo que eles não tinham. Se você por algum momento, alguma razão duvidar, você estará correndo o risco de fazer uso dele. A sua fé terá alguma atitude. Essa é a questão de Tiago. E Paulo viu em Efésio, ele viu fé de verdade. Ele viu uma igreja que tinha atitudes, que por crer no Senhor Jesus, ela estava agindo, ela estava trabalhando, como disse, repito, Paulo, a igreja em Tessalônica era uma fé operosa. Ou, como disse ainda Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A fé, ela sempre produz. Ela sempre produz. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela é a palavra de Deus? Que Deus fala conosco por meio de sua palavra? Essa convicção, a fé na palavra de Deus, deverá levar a uma atitude, a atitude de lê-la. Porque se sei que ela é a palavra de Deus, eu preciso, eu devo me apropriar dela, eu devo ler, eu devo estar ouvindo Deus falando por meio dela, porque eu creio que ela é a palavra de Deus. Aquilo que nós cremos exige de nós uma resposta. Se nós cremos, e aí eu pergunto, você crê que a oração é ouvida por meio de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens? Você crê que Deus ouve as nossas orações e nos responde com graça e misericórdia por meio de Cristo Jesus, para o louvor da glória dele? Se você crê nisso, então você sempre vai buscar a Deus em oração. Quando tiver um problema, quando estiver angustiado, preocupado com alguma coisa, quando algo afligir o seu coração, você não vai tentar resolver, vai ficar tentando solucionar com as próprias mãos. Você vai fazer aquilo que é o resultado de sua fé e que Deus ouve as orações. Você vai falar com ele. Por isso, Paulo, em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6, disse:
não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando aparecer um problema, fala com Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então você precisa andar com Ele. Você precisa estar nele. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Quando acreditamos que pessoas podem nos ensinar alguma coisa, como professor de uma universidade, professores de uma escola, ou outro tipo de instituição ou de preparação, quando acreditamos que é possível adquirir ali um aprendizado, que algo ali é proveitoso, a gente investe. Eu acredito que posso me formar em tal área, naquela faculdade, ela tem algo para me dar, aqueles professores podem me dar, eu acredito que aquilo ali será bom. Então você vai lá e investe. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, então anda com Ele. Como é possível crer nele e não dar uma resposta para Ele, não reagir? Quando Paulo agradece, não cesso de dar graças por vós, por causa de ter ouvido que eles criam no Senhor Jesus. Ele não está agradecendo porque alguém disse: olha, parece que lá o pessoal ouviu falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, até disse que crê no Senhor Jesus, mas a vida deles é uma vida completamente descompromissada com Cristo. Eles não andam com Cristo, eles não leem a palavra de Cristo, eles nem oram para Cristo, parece que Cristo não existe. É semelhante a uma pessoa que diz que crê que Deus é o Criador e na sala de aula ensina para os alunos que tudo surgiu de uma explosão, que o homem é fruto de uma evolução e que no final das contas tudo que há é matéria. Como uma pessoa pode crer no Criador e o desprezar ao mesmo tempo? A fé exige atitude. A sua fé tem tido atitudes? Quais são as suas atitudes de fé? Uma das atitudes de fé é confiar nele diante das lutas da vida. Temos lutas da vida. E confiamos a vida a Ele, entregamos a vida a Ele. Então, essa é uma reação, essa é uma atitude natural de quem crer, confia. Um pai chega para o filho que está preocupado com alguma coisa. Esses dias a minha filha estava preocupada e ansiosa por causa do material escolar. O pouco que ele vai adquirir. E desejando, ela fica insistindo: quando vamos comprar? Quando vamos comprar? No momento que o pai diz assim: vamos tal data, ele precisa crer. Ela precisa crer naquilo. E ao crer, ela tem que aquietar o coração e esperar. Ela não vai perguntar outra vez: nós vamos mesmo? Será que isso vai acontecer? Tem certeza? Se não der? E se isso? E se aquilo? É evidente que as promessas dos homens podem ser interrompidas por circunstâncias externas. Todavia, considerando que isso não aconteça, a pessoa precisa confiar, entendendo que Deus é poderoso para cumprir o que promete, porque mesmo o impossível, Deus é poderoso para cumprir. É preciso confiar. Você crê que Jesus é Senhor da criação, da vida? Você crê que Jesus é Salvador, aquele que pagou o preço? Você crê que Ele é o pastor da igreja? Então, viva como quem crê. Ande com Ele como quem crê nele, não como quem duvida dele ou como quem negligencia. Porque é esta fé que dá razão para nós agradecermos a Deus, para nos louvarmos a Deus pela vida daqueles que, ouvindo a palavra, mostram uma fé real, uma fé viva na angústia e tribulação e na alegria também, uma fé viva nos momentos de adversidade e também nos momentos em que tudo parece estar funcionando muito bem, uma fé viva que diz respeito
que ela está em casa e está na rua. Uma fé que se manifesta junto com outros irmãos de uma igreja e que se manifesta numa universidade marxista que nega a Deus com todas as suas forças, mesmo que seja incoerente. Uma fé que ela se manifesta em todo o tempo, real, presente, viva, porque é de fato uma fé que vem de Deus. Você crê no Senhor Jesus? Mas seguindo adiante, porque Paulo não vai dar foco a isto, não nesse momento, ele também diz que eles tinham amor, versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, amor para com todos os santos. Então, da trilogia de Paulo, ou seja, dos 3 termos que Paulo usa em todas as suas cartas, ainda que o termo esperança não apareça em 2 delas, mas a ideia aparece. Desses 3 termos, fé, amor e esperança, o amor também estava presente na igreja. Uma igreja que cria no Senhor Jesus e sua fé era real, ela provava no dia a dia momentos, como disse, diferentes, e o amor também. Ela amava os irmãos em Cristo. Podemos dizer que essa igreja estava fazendo aquilo que Jesus ordenou em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eles amavam, eles estavam cuidando. Até aparece na carta algumas exortações acerca do relacionamento. Ele fala da necessidade deles estarem se dedicando diligentemente a preservar a unidade. Todavia, como Paulo diz, o amor dessa igreja era real. Não era um amor de palavras, como o apóstolo João adverte à igreja que não deveria fazer isso. Em sua primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Observe que do mesmo jeito que a fé precisava se manifestar, precisava ser operosa, precisava ter frutos, o amor precisava ser real, palpável, concreto, e não apenas meras palavras ditas como um poema bonito. O amor precisava ser vivido e não apenas cantado ou recitado. O amor que nós aprendemos e vemos na cruz do Calvário. Se em algum momento houver dúvida do que é o amor, qual o conceito de amor olha para a cruz? A cruz apresenta o que é o amor. A dimensão do que é amar está na cruz, no Filho de Deus tomando uma atitude, sem poesia, sem recitar nada, calado, e naquele momento, como uma ovelha muda no matadouro, está mostrando a plenitude do amor de Deus, que Paulo diz em Romanos 5,8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor. O amor deles, para que Paulo estivesse dando graças a Deus, era real. Era um amor não de palavras. Pessoas não ficavam sorrindo para as outras e depois falando mal pelas costas. Pessoas não ficavam se confraternizando na igreja, mas quando o irmão precisava de ajuda, de apoio, viravam as costas. Um amor real. Você ama. É necessário. Para Paulo, marcas de uma vida verdadeiramente cristã são fé operosa, amor abnegado, um amor que nega a si mesmo pelo outro, e a esperança
firme, que aparecem na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele diz no versículo 4 que ele reconhece o verdadeiro cristão quando ele encontra essas três coisas: fé operosa, amor abnegado e esperança firme no Senhor Jesus. Portanto, assim como a fé no Senhor Jesus é necessária e faz parte da vida de todo verdadeiro cristão, o amor também. Não podemos negligenciar. Como está o seu amor? Como está? Tratamos no encontro de casais sobre a necessidade do casamento ele não ser movido nem fundamentado por sentimentalismo. Porque no Ocidente nós transformamos o amor, que é muito mais uma consciência que se expressa em atitudes, num mero sentimentalismo. Vemos isso no movimento chamado de romantismo, por exemplo, em que casais podem fazer juras de amor eterno e ao mesmo tempo não viverem nem sequer o mínimo de uma atitude de amor. O amor em Deus é uma consciência clara de como se deve viver de forma amável. E a cruz do Calvário é isto aí. De tal maneira que é possível ter momentos difíceis até de raiva e amar com atitudes ao mesmo tempo. Portanto, é um amor que se expressa numa vida e que consegue sobrepor até sentimentos adversos, contrários. Por exemplo, você ficou com raiva porque alguém fez mal para você. Jesus chegou a dizer que nós deveríamos orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Vocês lembram? Como é possível fazer isso? Porque quando somos injustiçados, ficamos tristes, às vezes até com raiva por causa disso. Quando somos maltratados, não são bons sentimentos que entram no nosso coração. Como amar em momentos em que o coração não está sentindo amor? Como, depois de uma história de um relacionamento conturbado, tratar alguém, o esposo, a esposa ou outras pessoas com amor, quando o coração já não tem sentimentos enchendo, ou pelo menos não é o amor que está enchendo esse coração? Quando o amor consciente é quem preenche essa vida, o amor que gera atitudes. Amar o irmão não é morrer de sentimentos por ele. Alguns dirão: não tenho afinidade com todos, e ao mesmo tempo Jesus disse: amar a todos. O que fazer? O amor de Cristo é muito mais esta ação consciente de que fazer o bem para o outro é necessário, agrada a Deus. É assim que devemos viver. Um amor que vai se expressar muito além do que o coração está sentindo. É aquele amor que faz a mulher lavar a louça e fazer o melhor, mesmo com raiva do marido. É aquele amor que faz ele trazer para casa um presentinho para ela quando ele ficou chateado porque ela fez alguma coisa ruim para ele. É o amor que faz com que o casal tenha sua intimidade, mesmo quando não se entendendo durante o dia. Porque é uma consciência daquilo que é bom e agradável e que se expressa em atitudes. É um amor que faz com que pessoas diferentes consigam conviver, suportar, ter paciência, que consigam lidar com as diferenças e até com a adversidade, com oposições, e andar para a glória de Deus, como diz Paulo um pouco mais adiante na carta de Efésios, em unidade. Mesmo que o coração não esteja cheio de sentimentalismos floridos, porque é um amor consciente que se expressa em atitudes, não é um sentimento, não é apenas isso. E a igreja estava tendo atitudes, a igreja estava agindo com amor. Paulo elogia isso, ele fica feliz. Agrada a Deus o amor no meio do povo de Deus. O amor vem dele, o amor volta para ele. O amor de Deus no nosso coração. Deus se agrada disso.
ame, como Cristo quer que a gente ame. A sociedade presente, que se diz tão racional, é ao mesmo tempo completamente emotiva, e se entrega a todas as emoções, e fundamenta a sua vida nelas. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Se eu estou sentindo isso, então eu continuo. Se eu não estou sentindo, então eu acabo. E as relações humanas se tornaram descartáveis, porque aquilo que está segurando e sustentando é algo passageiro, instável, inseguro, que um dia aparece no coração, e no outro se esvai, e no outro foi embora, e o homem vai agindo de acordo com os seus sentimentos. Algumas pessoas, por exemplo, têm o hábito de oscilar entre a alegria e a tristeza, ou a mesma alegria e a raiva. E aí às vezes acorda com mau humor, uma coisa chata, e aí sai dando coisa para cima de todo mundo. E aí a família, depois de um certo tempo, se acostuma. E aí diz assim, não, olha, fulano é assim mesmo, acorda de mau humor, acorda de mau humor, ninguém nem fala, porque se falar vai dar confusão. O que está acontecendo? Aquela pessoa está sendo guiada por sentimentos. O que conduz a vida daquela pessoa não é a razão, é o coração. Aquele mesmo coração que o mundo vive dizendo, ouça a voz do coração, siga seu coração, o coração pecador que está fazendo um monte de coisa errada. Esse coração é que está guiando esta pessoa. Ela age de acordo com ele. Se ela está bem, ela trata bem as pessoas. Se o coração não está bem, ela trata mal as pessoas. Se ela está alegre, ela trata com alegria. Se ela está triste, ela trata com tristeza. Se ela está amando, ela trata com amor. Se ela está com raiva, ela trata com ódio. Então, as atitudes dessa pessoa, guiada pelo coração, são atitudes confusas que oscilam constantemente, trazendo problemas para todos ao redor, porque ela não deveria ser guiada por sentimentos. Ninguém deveria ser guiado por sentimentos. Deveríamos ser guiados pela razão. A razão é que deveríamos guiar. Está certo tratar as pessoas de forma má? Está certo você acordar e estar dando coice em cima de todo mundo? Está certo você tratar as pessoas de acordo com o seu estado emocional? Ou não deveríamos tratar as pessoas de forma amável, justa, digna, agradável, sempre, independente do meu estado emocional, independente de como eu não estou bem, mas eu sei que o outro deve receber o meu amor, respeito, carinho, deve ser tratado bem. Eu não estou bem, mas eu sei que devo tratar. Não é a hipocrisia, é porque aquela outra pessoa não tem nada a ver com eu não estar bem. E se tiver, surge um problema. O problema de não saber resolver os seus problemas. Vá lá e converse. O amor é verdadeiro. O amor, ele é uma consciência que se expressa em atitudes e ele é verdadeiro. Por isso, a Bíblia sempre trata a importância e necessidade de se resolver. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e resolve com ele. Jesus disse isso. Vai lá resolver com teu irmão. Essa atitude. E por isso, inclusive, Jesus, nessa necessidade de relações verdadeiras, disse que o perdão divino, ele tem um critério. Aquele que não perdoa o seu próximo também não vai ser perdoado. A necessidade de relações que sejam agradáveis a Deus. Ame. Amar as pessoas não precisa estar dando presente para elas. Amar as pessoas não é estar sorrindo para elas apenas por aparência. Amar as pessoas é fazer o que Cristo fez. Está pronto para ser uma bênção para elas, tantas vezes negando a si mesmo. Eu não estou afim, eu não estou gostando. Mesmo assim, é o certo a ser feito. Observe que numa questão da igreja, por exemplo, a gente poderia pensar assim: quando a gente pretende estar junto por alguma razão, aí a pessoa, não, mas eu gosto, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu aquilo outro. Quando ela diz eu não gosto, eu não vou, ela está pensando em quê? No corpo de Cristo ou
focou em si mesmo. Observe que a atitude é uma atitude egoísta e que outra vez os seus sentimentos pessoais são o cabeça de sua vida, de seus passos. O amor é agir em abnegação, fazendo o que é bom e agradável ao Senhor. Isso abençoa a igreja, isso abençoa a família, isso abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Amar é de fato trabalhoso. Amar não é ter dois pombinhos apaixonados, em que é muito fácil, porque no final das contas um quer satisfazer-se no outro e tudo flui muito naturalmente. Amar não é se deleitar em momentos gostosos da vida em que tudo é muito fácil. Amar é trabalhoso. Amar é uma atitude consciente que pode ser praticada mesmo em momentos contrários, completamente contrários. Em momentos em que amar é difícil. Amar aquele que nos aborreceu. Amar aquele que foi contra a gente. Amar aquele que nos fez mal. Amar aqueles que não concordam com a gente. Amar aqueles que não nos beneficiaram. Amar é trabalhoso. Mas Paulo agradece a Deus porque viu o amor entre eles. Eles estavam amando. Devemos amar também. Ter fé é necessário. Amor também. Mas o coração do texto nem é um nem o outro. Porque, ainda que Efésios pareça uma carta circular, como é dito em geral pelos estudiosos, tanto Efésios como Filipenses como Colossenses, são cartas escritas na prisão, o que ajuda muito a perceber a dimensão e a beleza do que Paulo vai apontar para a igreja, a esperança. Essas cartas, que podem ser lidas por todos e aplicadas por todos, ela tem algumas peculiaridades, algumas particularidades da vida da igreja. E é isso que vai ser apresentado a partir do versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, e no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ele viu a fé na igreja, ele viu o amor na igreja, mas ele viu uma deficiência nela. Diferente de Tessalonicenses, em que ele viu uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme, Paulo não encontrou uma esperança tão bem alicerçada e amadurecida nos irmãos, os Efésios. Ele não viu. Ele viu que eles precisavam amadurecer a esperança, precisavam se aprofundar nela e precisavam firmar-se melhor nela. Esse é o problema da igreja. Razão para ele falar sobre a esperança muito mais do que fala sobre a fé e sobre o amor. Porque essa era a carência dela, a necessidade. E ele diz: eu estou pedindo a Deus que Deus dê sabedoria para compreender então toda a revelação de Deus, todo o conhecimento dele acerca de quê? Da esperança do seu chamamento. Qual a esperança do chamamento? A esperança que Paulo, em alguns momentos, vai nos falar, como no capítulo 5, versículo 2 de Romanos. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. Paulo quer apontar para a esperança da glória de Deus. Por isso eu disse que o capítulo 1, versículo 3 de Efésios já nos indica o que Paulo está querendo ensinar a igreja, atrair a igreja à esperança. A igreja precisava olhar para as regiões celestiais.
Parece-nos, segundo a carta, que a vida da igreja era uma vida que indicava um olhar muito terreno e pouco celestial. Isso se expressa em alguns momentos. Por exemplo, capítulo 3, versículo 13 de Efésios, diz que, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a minha glória. O que ele está dizendo? Irmãos, eu estou preso. Irmãos, eu estou pagando o preço de crer e de pregar o Evangelho. Irmãos, está difícil, mas não fiquem tristes não, porque a minha esperança é a glória. Ele está tirando os olhos dos irmãos daquilo que eles veem aqui e colocando na esperança da vida eterna, o que ele também fará em Filipenses e Colossenses. Tendo em vista que a circunstância é a mesma, Paulo está preso, e os irmãos estão tristes pela circunstância terrena de Paulo, sem se atentar que a esperança da vida eterna alegrava o coração de Paulo, e era por essa razão que ele estava pronto para pagar o preço, até mesmo com a própria vida. A esperança. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Olha isso de forma prática. O que é que você tanto espera nessa vida? Qual é o seu foco? Para onde você está olhando? O que é que você tanto aguarda? Talvez, se você alcançar alguns sonhos, realizações, casamentos, profissões alcançadas de sucesso e outras coisas mais, você diga: eu vou me sentir feliz se alcançar isso. O que é que está, para onde você está olhando? Qual é a sua esperança? Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não houvesse esperança de vida eterna, então seríamos infelizes, e mais do que todos, porque damos a vida por algo. Não pode ser assim. Eles precisavam amadurecer a esperança. Qual é a esperança do seu chamamento? Quando você foi chamado para Cristo, você foi chamado porque espera enriquecer, porque espera ter saúde abundante, porque espera realizar todos os seus sonhos, porque espera nunca ter problema. É essa a sua esperança é só essa. É isso que você espera. Paulo está atraindo os olhos deles para Cristo, para a esperança celestial, para algo muito superior. Eles precisavam entender a esperança do chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? É a glória de Deus. Porque a sua esperança vai dirigir suas atitudes. Se nós achamos que a nossa recompensa se limita aqui, nós vamos nos esforçar para alcançá-la só aqui. Mas se nós olhamos para Cristo e esperamos algo maior, nós estamos mais bem preparados para suportar as tribulações, agradecer a Deus por elas e lutar para sermos fiéis em Cristo Jesus, até mesmo, se necessário, como a morte, como Paulo estava, pronto para morrer por Cristo. Qual é a sua esperança? Paulo queria que a igreja conhecesse bem a esperança. A esperança é a glória de Deus. E ele traz 3 pontos sobre a esperança. A primeira é: qual é a esperança do seu chamamento? A resposta é a glória de Deus. A minha esperança é a glória do Senhor. Cantamos e ansiamos pela vinda do Senhor Jesus. A nossa esperança é essa: é que Jesus vai voltar e finalmente vai acabar com todo o mal. Em Apocalipse capítulo 21, nos diz que o mar já não existirá, e que não haverá luto, nem fome, nem dor, não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá mais nada disso. A morte terá um fim. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala da vitória de Cristo sobre a morte, porque quando Ele vier, os mortos ressuscitarão. Então nós teremos o corpo glorificado e seremos tanto imortais como incorruptíveis. Esperança. A nossa esperança é a glória. Essa esperança deve alimentar o seu viver nos dias difíceis e também nos fáceis, para que na festa você não esqueça de Deus e então desvie o seu coração do Senhor
e peque contra ele, como se não houvesse esperança do porvir. A esperança vai conduzir as suas atitudes, tanto na alegria como na tristeza. E a esperança é essa, a glória de Cristo. É isso que você espera? É essa a esperança que você tem no coração? Ou você foi atraído apenas pelo simples desejo de ter uma vida melhor? Ah, minha vida está difícil, está tão ruim, estou cheio de problemas, dívidas, doenças e coisas assim, e eu estou tão cansado de tudo isso que eu vou para a igreja. Vou para a igreja porque eu quero cura, eu quero ver se Deus muda a minha vida, me dá um trabalho. Eu estou cansado de sofrer e eu quero resolver o meu problema do sofrimento. É essa a sua esperança? Se é só isso que você espera, você corre o risco de ter tudo que você deseja, mas ser lançado fora, ser descartado quando Jesus voltar. Porque tudo que você queria era isso. Tudo que você queria de Deus era só isso. Então tenha. Deus tantas vezes até dá, para que os homens se esbaldem nos seus desejos. E depois? Qual a sua esperança? Qual a esperança de seu coração? Mas há um segundo ponto. Qual a riqueza da glória da sua herança nos céus? Qual a esperança e qual a riqueza dessa esperança? A riqueza da glória. Paulo nos responde em Colossenses, de uma forma bem explícita. No capítulo 1, versículo 27, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo operando em nós é a nossa riqueza da glória. A riqueza da nossa esperança é que Cristo está operando na igreja. Ele está no meio dela, Ele está agindo nela. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, vivo pela fé no Senhor Jesus. O saber que Cristo opera em nós, age em nós, o andar com Cristo, o viver com Cristo, é a riqueza da nossa esperança, que confirma que nós pertencemos a Deus e nos conduz a uma vida agradável a Deus, porque Cristo em nós nos faz cada vez mais parecidos com Ele, mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a riqueza. A riqueza é ter Cristo em nós. Mas ele também diz um terceiro pontinho, uma terceira questão que eles precisavam conhecer: qual a suprema grandeza do seu poder? Qual é a grandeza do poder de Cristo, desta esperança que nós temos em Cristo? A riqueza desta esperança é que Cristo está em nós. Mas qual é a suprema grandeza do poder? E aí ele diz, quais são a partir do versículo 20? Que Deus nos ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo manifesta o poder de Deus. Ele diz no versículo ainda 20: o fez assentar-se à direita nos lugares celestiais. Ele é o Rei sobre todos, à direita de Deus. Ele está sobre todos, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio. O nome dele está acima de todo nome. O reinado de Cristo, o poder de Deus que o ressuscitou e o trono que lhe foi dado, a glória que está acima de todos, é a grandeza do poder de Deus, que é a nossa esperança. Mas ele diz aí no versículo 22, o fato de todas as coisas estarem subjugadas a Cristo, tudo está debaixo dos pés de Cristo, tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele subjugou tudo. E o último, ele diz, e deu Cristo para a igreja. Cristo é nosso. Cristo foi dado à igreja para que ele seja o cabeça dela.
e ela seja o corpo de Cristo. Ele é a plenitude daquele que tudo que enche em todas as coisas, e assim é o Senhor de tudo. Todo o principado, mas também da potente. Paulo queria que a igreja compreendesse que essa é a nossa esperança. A glória de Deus e a riqueza é Cristo em nós, e o poder de Deus se manifestou na ressurreição, no ser entronizado, no subjugar o inimigo e no ser o cabeça da igreja, ser dado para a igreja, para que ela seja o corpo. A igreja tem uma esperança viva. E uma igreja que tem uma esperança viva é uma igreja viva. É uma igreja que a sua vida é fruto deste olhar para Cristo. Cristo já venceu. Cristo já venceu. Ele habita em nós. Você está vivendo isso? Você tem confiado no que Ele já fez. A vitória pertence a Cristo. A nossa vida está em Cristo. E a nossa esperança se encontra nele. Porque a esperança é a glória de Cristo. A igreja precisa viver isso. Isso não diz respeito apenas a um momento como este, em que, adorando a Deus, nos lembramos da nossa esperança da vida eterna. Isso diz respeito ao seu dia a dia. No seu dia a dia, a esperança da vida eterna vai mudar o seu comportamento, de tal forma que, tanto em Efésios quanto em Colossenses, nós encontramos Paulo dizendo: irmãos, se vocês estão buscando as coisas lá do alto, se vocês estão olhando para Cristo, então vivam de forma agradável a Cristo. Ou seja, a minha vida dedicada a Cristo, o meu viver direcionado a Cristo, a minha luta contra os meus desejos, a minha busca por não pecar, o meu esforço por viver uma vida que glorifique a Ele com as atitudes, é o resultado da minha esperança. Paulo aplica nessas cartas a esperança para o dia a dia. E é interessante que a aplicação dele diz respeito às coisas mais cotidianas: o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, a forma de falar, a forma de trabalhar. Tudo isso, para Paulo, é o resultado de uma esperança, de uma convicção amadurecida. Qual é a sua esperança? É Cristo. Então toda a sua vida vai apontar para Cristo. Todo o seu viver vai ser vivido em Cristo, em todos os momentos da sua vida. Então viva com esperança. A igreja precisa mostrar ao mundo que não é possível viver sem esperança. O mundo está morrendo porque não tem esperança. O mundo está morrendo porque tudo que lhe resta é o aqui e agora. É o ter, é o conseguir, é o alcançar, é o hoje. Tudo que resta para o mundo é o aqui e agora. Todas as propagandas do mundo giram em torno do aqui e agora, porque não existe amanhã para o mundo. E a igreja precisa mostrar que é essa sociedade materialista do aqui e agora que está adoecendo, que está morrendo, porque não tem esperança. A nossa esperança em Cristo, essa esperança nos dá vida para viver. E é essa esperança que eles precisam. Mais até do que tantas necessidades que um ser humano tem, essa geração precisa de esperança. A esperança de que é possível ter algo glorioso no futuro, mesmo vivendo num mundo tão cheio de pecados, de injustiças, de maldade. A esperança de que há uma recompensa para aqueles que perseveram nos momentos difíceis. Eu lutei, eu me esforcei, eu me dediquei, mas com esperança da recompensa, porque ela é real. E isso motiva, e isso dá vida, e isso faz a pessoa não desistir. E o mundo precisa da esperança. A esperança da recompensa que o Criador trará em Cristo para aqueles que perseveraram em Cristo.
daqueles que não desistiram de Cristo, mesmo nas situações mais adversas, esperança. Porque até aquele que está morrendo com esperança encontra vida no seu coração. Mas nem mesmo aquele que tem todas as coisas para ser feliz neste mundo encontrará em seu coração vida por não ter esperança. Sem esperança não há vida para o homem. Ele se iguala a qualquer animal que vive por viver, não sabe por quê, não sabe para quê. E não é assim que o homem deve viver.